Vamos dar início ao nosso encontro de estudos para o livro dos médiuns dessa noite. Hoje é dia 4 de abril de 2019, uma quinta-feira, 25 graus na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estamos transmitindo via Facebook e também pelo YouTube, no canal AJEE, Associação Jauense de Estudos Espíritas. Quem quiser acessar por lá, fique à vontade. Está conosco pela internet a Simone Manuel Freitas, que está desejando uma boa noite. Muito bem, nós estamos, então, estudando o capítulo 31, Dissertações Espíritas. A última que nós vemos foi a de número 15, e agora nós vamos entrar nas dissertações sobre as sociedades espíritas. A observação é de Kardec, e ele diz o seguinte: entre as comunicações seguintes, algumas foram dadas à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas ou endereçadas a ela. Outras, transmitidas por diversos médiuns, contêm conselhos gerais sobre os grupos, sua organização e as dificuldades que podem enfrentar. A dissertação de número 16. Só para lembrar que dissertação é um texto que tem por objetivo informar sobre um assunto. No nosso caso, doutrina espírita, e agora eles vão adentrar o tema, uma dissertações sobre as sociedades espíritas. Então, dissertação de número 16. Quem assina essa dissertação é Santo Agostinho, e diz o seguinte: por que não iniciais as vossas sessões por uma invocação geral, uma espécie de prece que pudesse dispor-vos à concentração? Porque é bom saberdes que, sem recolhimento, só tereis comunicações levianas. Então, Santo Agostinho aconselhando que se inicie uma sessão ou qualquer trabalho na casa espírita ou nas sociedades espíritas por uma prece que dispõe o grupo a se concentrar no trabalho que vai ser realizado. Porque sem isso, nós só vamos atrair os espíritos levianos. E ele continua dizendo: os espíritos bons só comparecem onde são chamados com fervor e sinceridade. Eis o que ainda não se compreendeu devidamente. Compete a vós, portanto, dar o exemplo, a vós que, se o quiserdes, podereis tornar-vos uma das colunas do novo edifício. Observamos os vossos trabalhos com satisfação e vos ajudamos, mas com a condição de também vos ajudar-vos, mostrando-vos a altura da missão que fostes chamados a cumprir. Formai um feixe e sereis fortes. Os espíritos maus não prevalecerão contra vós. Deus ama o simples de espírito.
o que não quer dizer os tolos, mas os que sabem renunciar a si mesmos e procurá-lo sem orgulho. Podeis tornar-vos um farol para a humanidade. Aprendei a distinguir o joio do trigo. Semeai apenas o trigo e evitai espalhar o joio, porque este impedirá que o trigo germine, e sereis responsáveis por todo o mal que decorrer disso. Assim sereis responsáveis pelas doutrinas errôneas que divulgardes. Lembrai-vos de que, um dia, o mundo pode voltar os olhos sobre vós. Esforçai-vos para que nada possa empanar o brilho das boas coisas que sairão do vosso esforço. É por isso que vos recomendamos pedir a Deus que vos assista. Solicitado a ditar uma fórmula de invocação geral, Santo Agostinho respondeu: sabeis que não existe nenhuma fórmula absoluta. Deus é bastante grande para dar mais importância às palavras do que ao pensamento. Não acrediteis que seja suficiente pronunciar algumas palavras para afastar os espíritos maus. Guardai-vos, sobretudo, de usar uma dessas fórmulas banais que são recitadas por desencargo de consciência. Sua eficácia está na sinceridade do sentimento e, sobretudo, na unanimidade da intenção, pois aqueles que não se associarem de coração não serão beneficiados, nem poderão beneficiar os outros. Escrevei vós mesmos e submetei-a, se o quiserdes, a mim, que vos ajudarei. Observação. A fórmula seguinte de invocação geral foi redigida com o concurso do Espírito, que a completou em vários pontos. Provavelmente Kardec deve ter redigido com a ajuda dos companheiros, ou sozinho, não sei. Mas ele provavelmente deve ter sido ele. E a fórmula que ele redigiu foi a seguinte: suplicamos a Deus Todo-Poderoso que nos envie os Espíritos bons para nos assistirem, que afaste de nós os que puderem nos induzir ao erro, dá-nos a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, que pudessem lançar a desunião em nosso meio, suscitando a inveja, o orgulho e o ciúme. Se alguns tentarem introduzir-se em nosso recinto, em nome de Deus, determinamos que se retirem. Espíritos bons, que presidis aos nossos trabalhos, vinde instruir-nos e tornar-nos dóceis aos vossos conselhos. Fazei que todo sentimento pessoal desapareça em nós ante o pensamento do bem geral. Pedimos especialmente ao nosso protetor particular, dá-nos hoje o seu concurso. Claro que o que Kardec ensina e que o Espírito Santo Agostinho nos pede, né? Ficou claro para vocês? Sim. Dissertação de número 17, assinada por São Luís. Diz o seguinte: meus amigos, deixai-me vos dar um conselho, porque estáis marchando sobre um terreno novo, e se seguirdes o caminho que vos indicamos, não vos perdereis. Disseram-vos uma verdade que desejamos lembrar, que o Espiritismo é uma moral, e não deve sair dos limites da filosofia, se não quiser cair no campo da curiosidade. Deixar de lado as questões científicas. A missão dos espíritos não é a de resolvê-las, poupando-vos o trabalho das pesquisas. Tratai antes de vos melhorardes, pois é assim que realmente
avançareis. Ele não está falando aqui da pesquisa espírita, ele está falando da pesquisa científica, ou seja, da ciência convencional, da ciência clássica, tá? Só não fazer a confusão aí para não embaralhar tudo aí na cabeça, né? Por que no campo da filosofia a gente deve se ater ao campo da filosofia? Porque a filosofia é a ciência que nos ensina a pensar com qualidade. Melhorando a qualidade do pensamento, nós vamos melhorar a nossa conduta moral. Provavelmente, alguma especulação que havia na sociedade parisiense a respeito de alguma ciência, de algumas verdades da ciência ou algo assim, que deve ter dado margem para esse conselho, provavelmente. Os centros espíritas de hoje não se ocupam realmente da ciência clássica, né? Ocupam-se da filosofia e da moral. Sobre isso, eu estava conversando com uma professora e agora já tem em algumas universidades de medicina a matéria espiritualidade. A espiritualidade não significa especificamente doutrina espírita, né? Espiritualidade é a qualidade daquilo que é espiritual, ou seja, daquilo que transcende, daquilo que o homem acredita que sobrevive depois da morte. É tudo que se refere a isso, né? Sim, eu espiritualidade. Eu fiz essa colocação porque, assim, e na física, eles estão agora também colocando a física quântica, né? Então eu vejo que de uma certa forma, ainda não é o ideal, mas eu acho que eles já estão hoje mais com as portas abertas. A física quântica, na realidade, é uma dissidência da física clássica. Sim. É uma dissidência, eles não concordam entre si. A física clássica ela é fechada. Sim, ela é aquilo ali, está ditado a regra, está ditado o princípio e acabou. Na física quântica, não. A física quântica é aberta, é o oposto da física clássica. É a física das possibilidades. Então, é diferente. A maneira de pensar e de encarar é diferente. Mas não tem nada a ver com doutrina espírita, não, viu? Ainda é física, ainda trata de matéria. Mas eu vejo que, assim, quando a gente vai conversar com o físico, né, o químico, é bem essa ciência fechada mesmo. Só que hoje eu já vejo, na conversa deles, inclusive, uma professora lá, Camila, ela fez a UFSCar e ela conhece o casal de Sursito. Então, a visão dela já é mais tendenciosa, do lado do espiritismo. É claro, quem convive com aqueles dois... Quando ela falou, nossa, eu conheço, eu não conheço. Aí eu citei. E conversando, eu vejo então, que existe assim, ainda são termos, né, espiritualidade, não tem a ver com a doutrina espírita, mas eu vejo, por um lado, as pessoas pelo menos parando, raciocinando, o homem... né, porque antes nem isso se cogitava, isso e pronto. Mas na história humana, o homem sempre se preocupou com o seu lado espiritual. Sempre se preocupou. Ou concordando que há sobrevivência depois da morte, ou discordando, mas sempre se discutiu esse assunto. Mesmo aqueles que não concordam, o materialista, que não concorda com a sobrevivência da alma depois da morte, mesmo ele está discutindo espiritualidade. Porque se ele não concorda, por que discutir? Entende o que eu quero dizer? E as pessoas que se amam, que se gostam da família, sempre pensam em se encontrar depois, né? Porque isso é da natureza humana, isso está no íntimo, como princípio no homem. Mas eu acho que antes era muito fechado, não se discutia, não se falava, não se aceitava, pelo menos conversar, trocar uma ideia. Hoje eu já não vejo isso. Existem algumas vertentes aí, se falando de espiritismo, existem algumas vertentes que são rígidas em não aceitar a doutrina espírita, em negar a existência do espírito, em negar a comunicação dos espíritos, sabe? Porque defendem o catolicismo. Essa vertente do catolicismo, ainda que dentro da ciência, é uma vertente muito perniciosa.
Porque ela é cientista, sabe? Defende uma seita, defende uma crença, e não ciência. Porque a ciência, ela não defende nada, nem a própria ciência. O bom cientista é aquele que tem a cabeça aberta para a pesquisa. Ele não é cético, mas também não é um idealista. Ele é um positivista. Eu não sei se é verdade, mas eu vou investigar. Esse é um bom cientista. Agora, você pega teses aí defendidas no meio acadêmico aí, que combate, confronta a doutrina espírita assim diretamente, chamando todo mundo de charlatão. Quer dizer, como é que você pode defender uma tese dentro do meio acadêmico, chamando todo mundo de charlatão? Primeiro, quem é você? Segundo, como é que você pode afrontar a moral e a ética das pessoas que defendem a doutrina espírita? Você conhece essas pessoas? Quem são essas pessoas? São pessoas sérias, honestas, trabalhadoras? Ganham alguma coisa para defender a doutrina espírita? Tem algum benefício material para isso? Então, sabe, é muito... Esse pessoal... defende muitas vezes o oposto disso. Exatamente. São cientistas. Eles defendem princípios que não são verdadeiros. Porque se fosse ciência, jamais se falaria isso. Jamais se falaria. Jamais colocaria as coisas dessa forma. O fundador eu li uma tese acadêmica, eu li uma parte da tese, foi o Ricardo que ganhou, o Pavão que me mandou, onde o fundador do Juqueri, acho que é do Juqueri, como é que é o nome dele, rapaz? É um médico psiquiatra. Ele disse que esse médico psiquiatra, na década de 30, falou que o espiritismo é uma fábrica de louco. Entendeu? Olha que eu não sei se foi pago para falar isso, ou se ele era um católico fervoroso, ou se era um malandro, porque você não pode fazer esse tipo de afirmação sem conhecer, porque é o contrário. O espiritismo, ele é um antídoto contra a loucura. Em que época que você falou? 1930. Ah. Exatamente naquela época que apareceu o Chico, ali naquele período, sabe? Tendencioso, totalmente tendencioso, é uma mentira, é um charlatão, porque você pega psiquiatras, aquele médico de Uberaba, sempre eu não consigo gravar o nome dele, mas ele tinha um sanatório em Uberaba, um médico, ele tratava os pacientes através da doutrina espírita, não todos os pacientes, ele tratava os pacientes com psiquiatra, mas alguns casos, considerados loucura, que não era mediunidade, ele tratava com os preceitos da doutrina espírita, entendeu? Então, quer dizer, como é que se chama todo mundo? Então, nós estamos aqui porque estamos brincando? A gente sai da nossa casa, deixa a nossa família, nossos afazeres, nosso lazer, nosso descanso, para vir aqui por brincadeira? Então, há esse tipo de tendência no meio acadêmico, sabe? E fazer um julgamento precipitado, juízo de valor, sem conhecimento. Isso é o pior juízo que existe. Nenhum de nós aqui tem capacidade, acredito eu, que nenhum de nós aqui tem a capacidade de julgar um físico, um matemático, um químico, né? Um médico, porque a gente não conhece da matéria, mas eles também não têm capacidade para julgar doutrina espírita. Não tem, porque não tem conhecimento. Então, você só faz juízo de valor de forma adequada, séria, honesta, quando você tem conhecimento do assunto. Então, debate de igual para igual. Bom, vamos discutir reencarnação de animal. Vamos discutir reencarnação do homem. Vamos discutir se ela existe ou não. Se é fato ou não. Uma vez veio na associação, quando era associação lá embaixo ainda, na Lourenço Prado, um garoto que era deísta. Ele veio para discutir, ele veio para desmascarar a doutrina espírita. Nós ficamos uns 30 minutos na linha. Você lembra onde era a secretaria? Ficamos 30 minutos conversando ali. Ele, boquinha fechada, não falou um ar. Quer dizer, vem conversa com quem conhece do assunto. Se você pegar um cara que não saiba do assunto, que titubeia, que não tem firmeza,
porque não conhece, porque o que dá firmeza para você discutir um assunto é o conhecimento que você tem dele. Se você não tiver conhecimento, vai discutir montagem de sapato por discute com qualidade, discute com propriedade. Por quê? Porque ele conhece o assunto, ela também. Mas eu não posso falar nada. Eu vou falar o quê de montagem de sapato? Eu sei quando muito que se passa cola. Conheço alguns tipos de cola, porque vendedor de cola, então, eu conheço mais da técnica em si, de como se faz, de como... Não tem conhecimento disso. Então, é onde essas pessoas pecam. Porque uma pessoa que está defendendo tese acadêmica, ela ainda não é formada, primeiro. Segundo, não é um doutor, que não está formado. Terceiro, está discutindo uma coisa que não é da sua competência. Mesmo sendo um psiquiatra. Que alguns que defendem que o espiritismo, ele dificulta a psiquiatria, ele prejudica o trabalho do psiquiatra. Enquanto que você sabe muito bem que existem psiquiatras que recomendam o tratamento dentro da casa espírita. Quando eu fiz o tratamento, o primeiro psiquiatra que eu ia, na ficha interessante que ele pede o nome, a idade, e se você, a sua religião, se tem ou não, né? Eu coloquei na dúvida do espírito. E ele estuda, na época ele estava estudando o islamismo, né? Porque ele trata cada paciente de acordo... De conformidade com a sua crença. E eu conheço tenho notícias de de Brotas, e no final do tratamento chegou o paciente e falou assim: o que eu podia fazer por você, eu já fiz. Daqui para frente procura um centro espírita. Assim, não perguntou se acreditava ou se deixava de acreditar. Falou: olha, o que eu pude fazer por você até aqui, com o meu conhecimento, eu fiz. Daqui para frente é um tratamento no centro espírita. Não falou para o cara se tornar espírita também. Falou para ele fazer um tratamento no centro espírita. Assim, contado pelo paciente. E depois se tornou espírita e tal. Entendeu? Esse psiquiatra, né, do tratamento, no final da sessão também falava para mim. De nada adianta porque a gente conversou, você vai tomar o seu remédio e tal, mas você tem que continuar no negócio espírita. Você sabe disso e você sabe o porquê. Olha, uma das coisas que mais influencia o espírito quando ele está encarnado é o corpo. As variações hormonais, as variações de humor, as variações do sentimento, do pensamento, tudo isso influencia o espírito de modo, muitas vezes, a destruir o equilíbrio da pessoa. Né? Então, o que o médico psiquiatra, quando é um psiquiatra, faz é ajustar essa situação e procurando equilibrar essa situação de tal modo que o paciente consiga conviver com essas variações, porque às vezes não é só psíquico o problema. Às vezes o problema está situado muito mais no emocional do que no psíquico do problema, na psique do paciente. Tudo é. Eu contei meu caso. Eu vivi um problema sério, uma ameaça séria. E eu tomava 150 miligramas por dia, 300 miligramas por dia de um remédio para a pressão arterial. E depois que resolvi o problema, eu estou tomando 5 miligramas. Quer dizer, a doença se instalou por conta da minha variação emocional. Mas depois que foi resolvido o problema, ficou só o resquício dela. Ficou só, de 300 miligramas para 5 miligramas. A diferença é abismal. Né? Então, tudo é emocional. Emocional, o corpo influencia muito sobre o espírito. Muito, muito mesmo. Por isso que é necessário, né? Todas as pessoas que começam um tratamento na casa, às vezes fazem o tratamento, param, não volta mais, se sente bem, não volta mais, não querem ser espíritas, né? Tem lá a sua convicção, cada um sabe de si. Mas todos se sentem melhor. Invariavelmente, a gente sabe por quê. Eu conheci um menino amigo nosso, né? Até percebi que ele era perturbado na escola, mas ele percebia que era uma coisa espiritual. Mas levava ele para um lado psiquiatra e puxava o remédio. Nossa, não está bom. Acaba com a pessoa. Acaba. Agora ele quer parar e consegue fazer o remédio ele vicia. Ele quer ser
polícia, ele queria fazer muito. Agora meus irmãos dele tudo se formando. Torna a pessoa um dependente químico. A pessoa passa a depender. Tem uma pessoa que frequenta essa casa, e eu não vou falar o nome porque ela não me autorizou ainda, ela está para me contar, essa pessoa está para me contar a história na íntegra. Mas antes de frequentar essa casa, eu tomava remédio para dormir há 10 anos. Todos os dias. Remédio para dormir. Às vezes, tomava 2 remédios numa noite e não dormia. Passava a noite em claro, ia dormir lá para 5 e meia, 6 horas da manhã. E dormia não, tirava ali um cochilo de meia hora, 1 hora mais ou menos. Imagina a vida dessa pessoa. Eu durmo todo dia, durmo bem, e às vezes você levanta, o corpo está dolorido, né? Emocionalmente você está bem, mas o corpo dificulta a vida, né? Depois que começou a frequentar a doutrina espírita, a ter conhecimento, não toma mais remédio nenhum. Deita na cama todo dia, 11 horas da noite, quando é 7 horas da manhã, rigorosamente, acorda, sem remédio, e dorme todos os dias, profundamente. É a palavra dessa pessoa, não estou colocando aqui nem mais um pingo, nem mais uma vírgula. Mas é tão ruim assim? Como? A pessoa não conseguir dormir? Péssimo. O sono é fundamental, Mas não só para o corpo. É tão ruim assim? Não só para o corpo, mas para o espírito. Usar o remédio cria dependência física. Qualquer remédio, olha, nenhum remédio é bom. Pega o remédio para pressão arterial. Ele, ao longo do tempo, minha filha é enfermeira, estudou medicina, ela tem conhecimento de medicina, falou, pai, afeta o fígado, afeta os rins. Com o tempo, a pessoa tem problema, não tem jeito. Eu parei de tomar para mais de ano. Continua medindo? Ele vai acompanhando, não deixa de medir, não deixa de acompanhar. E aí eu sempre meço, mesmo tomando esses 5 ml por dia, 2,5 de manhã, 2,5 à tarde, eu meço. Meço para acompanhar, para saber, está sempre normal. Não deixa de medir, porque você sabe que a pressão arterial, ela varia muito, varia depois da alimentação, varia depois do sono, varia no momento que você acorda. Tem a variação dela diária e cada momento ela varia conforme as circunstâncias, né? Fica mais nervoso. Ela varia mesmo, então precisa tomar cuidado com isso, porque o pico que é o problema. O pico que é o problema. Num pico desse, você pode ter um problema de um AVC. Ele não teve por causa do saiu pelo nariz. Quem? Orlando? Então. Mas parou por conta, foi tomar remédio. Precisa tomar. Você tem um medidor? Tem. Você tem? Então, meça regularmente. Pega uma semana assim e mede uma semana inteira, anota. Outra semana, deixa passar um mês ou 2, faz outra medição e tal. Vai acompanhando, não deixa de acompanhar. Eu não tive uma AVC por pouco. Minha pressão foi 22/11. Lá em cima, né? Muito bem, vamos dar sequência, então. É a de número 18, né? A de número 18, que está assinada por São Luís também. E diz o seguinte: zombaram das mesas girantes, mas jamais zombarão da filosofia, da sabedoria e da caridade, que brilham nas comunicações sérias. Foram elas o vestíbulo da ciência. Ao passar por elas, devemos deixar os preconceitos como se deixa uma capa. Eu vos pediria demasiado para fazer. Eu vos pediria demasiado. Está diferente? Eu nunca vos pediria. O meu tá vos pediria. Eu nunca. Não sei. Vamos ler aqui o sentido da frase, ver se nunca acaba. Eu nunca vos pediria demasiado para fazer de vossas reuniões um centro de trabalho. Sério, nunca cabe, sim. Eu nunca, está faltando nunca no nosso. Nunca. Tá certo. Eu nunca.
Fica com um sentido inverso. Eu nunca vos pediria demasiado para fazer de vossas reuniões um centro de trabalho sério. Que se façam demonstrações físicas onde quiserem, que por aí se observe, que por aí se ouça, mas que entre vós se compreende e se ame. O que julgais ser, aos olhos dos espíritos superiores, quando fazeis girar ou levantar uma mesa? Simples, colegiais. O sábio passaria o seu tempo a repetir o ABC da ciência? Entretanto, ao ver-vos interessados nas comunicações sérias, eles vos consideram como homens sérios em busca da verdade. Dá para entender por aí por que é que os centros espíritas, de certa forma, abandonaram esse tipo de trabalho, ou muito poucos se dedicam a esse tipo de trabalho de efeito físico, né? Por aquilo que São Luís está falando, quer dizer, a ciência, ela progrediu, saiu do seu início, que é o ABC da ciência, né, que são os efeitos físicos, e se passou a considerar com muito mais interesse as comunicações inteligentes, as comunicações de espíritos superiores, né? É verdade mesmo, é uma explicação válida, na minha opinião. E Kardec escreve o seguinte: perguntamos a São Luís se ele queria, com isso, condenar as manifestações físicas, e ele respondeu: eu não poderia condenar as manifestações, desde que, se elas ocorressem, é com a permissão de Deus e com uma finalidade útil. Ao dizer que elas representam o vestíbulo da ciência, assinalei o seu verdadeiro lugar e a sua utilidade. Claro, evidente. O Everson Moura está conosco. Que prazer, Everson. Como é que está o sul? Está frio por aí? Prazer estar com você, viu? Um abraço na esposa, um abraço na sua filha. Seja bem-vindo. Flávio Carlos de Visque Vilela está conosco também. Ele não poderia condenar, mas é muito simples. Você vê um químico discutir alquimia? Não tem sentido, né? Alquimia foi o que precedeu a ciência química, né? Que veio antes. Nenhum químico vai se ocupar desse tipo de coisa, assim como os espíritos superiores não se ocupam desse tipo de coisa. Uma vez assinalada a presença dos espíritos através das mesas girantes, se tratou de verificar aquilo que havia de maior interesse, que era a filosofia e a moral. Você já está numa faculdade, você não vai querer fazer coisa Evidentemente. Não censuro senão os que as produzem por divertimento e curiosidade, sem delas tirar um ensinamento consequente. Denis, bem-vindo também. Boa noite para você. Elas estão para a filosofia espírita como a gramática para a literatura. Aquele que chegou a determinado grau numa ciência não perde mais tempo em reestudar suas partes elementares. Dissertação de número 19, assinada por São Luís. Diz assim: meus amigos e crentes fiéis, sou sempre feliz de poder vos guiar na senda do bem. É uma doce missão que Deus me concede e a qual me dedico, porque ser útil já é em si mesmo uma recompensa. Que o espírito de caridade vos una, tanto a caridade que dá, como a que ama. Sede pacientes com as injúrias dos vossos detratores, sede firmes no bem e, sobretudo, humildes perante Deus. O que eleva é somente a humildade. Ela é a única grandeza que Deus reconhece. Somente assim os espíritos bons vos atenderão. Do contrário, os do mal se apoderarão de vossa alma. Bendizei o nome do Criador e vos engrandecereis aos olhos dos homens, ao mesmo tempo que aos de Deus. Dissertação de número 20. Está assinado por Vicente de Paulo. Diz o seguinte: a união faz a força. Uni-vos para serdes fortes. O Espiritismo germinou.
lançou raízes profundas e vai estender sobre a terra a sua ramagem benfazeja. É necessário que vos torneis invulneráveis aos dardos envenenados da calúnia e da negra falange dos espíritos ignorantes, egoístas e hipócritas. Para chegar a isso, uma indulgência e uma benevolência recíprocas devem presidir às vossas relações. Vossos defeitos devem passar despercebidos e vossas qualidades, somente elas, devem ser observadas. A chama da amizade pura deve unir, iluminar e aquecer os vossos corações. Assim podereis resistir aos ataques impotentes do mal, como o rochedo inabalável resiste às vagas furiosas. A próxima é de número 21, está assinada por Féneron, e diz o seguinte: meus amigos, quereis formar um grupo espírita, e eu vos aprovo, pois os espíritos não podem ver com satisfação os médiuns que se conservam isolados. Deus não lhes concedeu essa faculdade sublime para eles somente, mas para o benefício geral. Na relação com os outros, eles têm 1000 ocasiões de se esclarecerem quanto ao mérito das comunicações que recebem, enquanto sozinhos estão mais sujeitos ao domínio dos espíritos mentirosos, encantados de verem o médium sem controle. Eis o que vos deixo. E, se não estiveres dominados pelo orgulho, compreendereis e aproveitareis. Eis agora para os outros. Sabeis realmente o que é uma reunião espírita? Não, porque no vosso zelo pensais que o melhor a fazer é reunir o maior número de pessoas, a fim de as convencer. Desenganai-vos disso. Quanto menos pessoas, mais obtereis. É sobretudo pela ascendência moral que encaminhareis os incrédulos, muito mais que pelos fenômenos. Se apenas os atrairdes por meio dos fenômenos, eles irão vê-los por curiosidade e encontrareis curiosos que não acreditarão e rirão dos vossos esforços. Se entre vós só existirem pessoas dignas, talvez não creiam imediatamente, mas vos respeitarão, e o respeito inspira sempre confiança. Estais convencidos de que o Espiritismo deve produzir uma reforma moral. Que o vosso grupo seja o primeiro a dar exemplo das virtudes cristãs, porque neste tempo de egoísmo, é nas sociedades espíritas que a verdadeira caridade deve encontrar refúgio. Tem o rodapé de número 3, que é uma nota do tradutor que diz o seguinte: conhecemos um senhor que foi aceito num emprego de confiança, numa firma importante, por ser espírita sincero. Entenderam que esse fato era uma garantia de sua condição moral. Essa primeira aqui, desculpe, é uma nota de Kardec. A segunda aqui é uma nota do tradutor, que diz: a importância da conduta moral espírita decorre da importância do exemplo individual no meio social. O fato anotado por Kardec ainda hoje se repete, graças aos exemplos de abnegação de muitos adeptos realmente devotados à prática do bem. Esses exemplos engrandecem a doutrina e facilitam assim a sua divulgação, a sua influência na transformação do mundo. Olha, tem um exemplo recente disso, que no governo Fernando Henrique, que é um ateu declarado, depois eu não estou tentando consertar, mas ficou pior a emenda que o soneto. Não, eu não sou ateu, não é ateu de carteirinha, velhaco. E ele me convida, eu não lembro se era qual era a patente dele, mas ele era do Exército Brasileiro e foi convidado para ser ministro do governo Fernando Henrique. E ele era espírita. E Fernando Henrique convidou e disse assim: olha, eu sou espírita, você sabe disso? Ele falou: estou lhe convidando exatamente por essa razão.
Fernando Henrique Cardoso falando com... Quer dizer, ele pode ser um ateu, mas ele respeita a conduta moral espírita, porque ele sabe que o espírita tem uma conduta moral adequada. Ou pelo menos tem que ter, né? A maioria deveria. E ele arremata, Fenelon arremata esta dissertação dizendo o seguinte: assim deve ser, meus amigos, um grupo de verdadeiros espíritas. De outra vez vos darei outros conselhos. Tem a de 22 aqui, a dissertação de número 22, também assinada por Fenelon, que diz o seguinte: perguntastes se a multiplicidade dos grupos numa mesma localidade não poderia provocar rivalidades prejudiciais à doutrina. A isso responderei que, se estiverem imbuídos do verdadeiro princípio dessa doutrina, verão irmãos em todos os espíritos e não rivais. Os que vissem outra reunião com ciúme, provariam estar com segunda intenção, por interesse ou amor próprio, não sendo guiados pelo amor da verdade. Garanto-vos que, se pessoas assim estivessem entre vós, provocariam logo perturbação e a desunião. Vocês acreditam que ainda hoje existem grupos assim? Que têm ciúme de outros grupos? Eu estou falando isso por experiência própria. Tem. É impressionante, dentro da doutrina espírita, você encontrar gente que tem ciúminho de outros grupos espíritas. Ai, ciúme é muito. Hã? Ciúme fica muito atrasado. Muito atrasado? Olha o que ele está falando aqui, ó. Por interesse ou amor próprio, não sendo guiados pelo amor da verdade. Acho que estava muito falando. Olha o que ele fala para essa gente. Garanto-vos que se pessoas assim estivessem entre vós, provocariam logo a perturbação e a desunião. Aconteceu dentro dessa casa. Forma grupelho, sabe? Grupelho isolado. Começa um a falar mal do outro, falar mal da diretoria. Não é nada. Isso, olha, a gente tem que entender isso como uma coisa, até certo ponto, normal entre os seres humanos. É a ação dos espíritos sobre o pensamento. Certo. Eles são uma das forças da natureza. Os seres humanos, mas estudantes do espiritismo, da casa, não. Ele é estudante. Eu concordo, seria a lógica. É a lógica, mas não é verdade. É a lógica, mas não é verdadeiro. É impressionante isso. Seria o lógico, mas não é verdadeiro. Eles começam a fomentar, são pessoas que destoam do grupo. E são pessoas que, olha o que Fenelon coloca aqui, ó. Garanto-vos que, se pessoas assim estivessem entre vós, provocariam logo a perturbação e a desunião. Embora estejam inseridas num grupo espírita, elas muitas vezes simpatizam com a teoria da doutrina, com a filosofia, com os princípios espíritas, com a moral espírita, mas ainda não estão lapidadas pela doutrina espírita. Eu tenho um companheiro na Sociedade de Estudos Espíritas 3 de outubro, em São Paulo, que ele dizia assim: fulano chegou no espiritismo, mas não deixou o espiritismo chegar nele. Perfeito, né? Perfeito. Na realidade, os princípios espíritas ainda não atingiram a pessoa. Então, a pessoa age muito mais pelo personalismo, pela vaidade, pelo orgulho, entendeu? O desejo de dominar outras pessoas, porque querem se colocar numa posição de destaque no meio que ele vive. E o meio que ele vive é aquele, o meio espírita, ele está inserido no contexto. Então, eu quero dominar aquele grupo, quero fazer parte da diretoria e tal. É onde as pessoas acabam se perdendo. Eu encontrei gente assim na Sociedade 3 de outubro, aqui dentro dessa casa, depois de fundada, e você bater o pé, chamar a atenção e
e saiu arranca-rabo de boa pena. Né? Firme, senão, ou você põe o pé firme, ou então dá problema. Entendeu? Ou então a coisa descamba, porque qual que é a intenção? E os espíritos vieram falar isso em sessões onde se comunicaram, assim, nós vamos destruir essa casa. Nós não temos problema com nenhuma outra casa espírita aqui de Jaú, nenhuma outra. O que eles quiseram dizer com isso? Todas são mais ou menos católicas. Não interferem, entendeu? Mas essa não. Então nós vamos destruir. E quase conseguiram. Sabe? Então, eles agem assim mesmo, eles agem de maneira... Primeiro, se você cria desunião na casa, você separa os grupos, não é assim? Separando os grupos, o que acontece? O enfraquecimento. Toda vez que você separa, você não une, você não junta. Juntando, você fortalece. Separando, você enfraquece. E atrás da desunião vem o quê? As desavenças, as brigas, as discussões, tudo mais. Por isso que tem que ter um mediador, né? Por isso que tem que ter um coordenador. Se aquela pessoa que converse, né? Por exemplo, se sentiu que aquela pessoa está num ambiente, não está batendo, chegar e conversar com ela de boa. Você não percebe? Você não percebe? Não percebe. Vão articulando por trás. Sério? Pessoas assim não articulam. Pessoas assim não são sinceras. Porque a sinceridade é assim. O sujeito não está agradado com tal coisa, ele chega para você, a pessoa sincera e honesta vem e fala diretamente. Ó, não gostei de tal atitude assim, eu gostaria que você me explicasse ou justificasse a sua atitude. Não é assim? Esse seria o correto. Isso tem que acontecer entre os irmãos, entre os amigos, entre os espíritas. Né? Isso é o mínimo que deve acontecer. Se você não está agradado da atitude de alguém, faça aquilo que Jesus recomendou. Chame em particular, conversa com o teu irmão. Não é assim que Jesus recomendou? É assim que a pessoa honesta, a pessoa séria, a pessoa amiga, o amigo sincero faz. Mas essas pessoas que agem dessa forma, elas articulam por trás, elas articulam na sombra. Entendeu? Quando você percebe, eles já comentaram a coisa, sabe? Já comentaram e está todo mundo pegando fogo, está todo mundo querendo ver o circo pegar fogo. Olha, eu fiz uma reunião numa casa espírita aqui em Jaú, uma vez, uma reunião de prestação de contas, eu era presidente dessa casa. Quando eu entrei no salão, vocês não fazem ideia da situação, da atmosfera fluídica que estava naquele salão. Vocês não fazem ideia. O pessoal já tinha fomentado, o pessoal já tinha envenenado os outros com mentiras. Entendeu? E tinha gente lá que espumava pela boca. Como que vocês deixaram essa gente tomar conta? A gente não conhece essa gente, tudo estranho. Como é que vocês deixaram esse pessoal tomar conta? Porque a conversa era que a gente tinha roubado a casa. Entendeu? Então, esse pessoal, eles não são sinceros, porque é tão bom você ter uma amizade sincera com a pessoa, né? Quando você tem uma amizade sincera, você chama uma pessoa e fala, fulano, não gostei do que você fez, não está certo, não está correto, né? Você pode me explicar a sua atitude? Você pode me explicar o que você fez? Porque eu não entendi. Pô, eu gosto muito de você nunca agiu assim, porque você está agindo assim. Entendeu? Seria correto fazer isso? Não, pelo contrário. Eu peço, você já deve ter visto isso, eu peço para todo mundo que lide comigo aqui na casa, porque como a gente é coordenador da casa, sou presidente da casa, a gente pode cometer erro. E é comum, sou ser humano, como qualquer outro. Eu tenho até o direito de cometer erro. Agora, o que eu sempre pedi, se eu quiser falar alguma coisa errada, que a gente pode falar, às vezes na conversa sai uma afirmação errada e você não percebe, você pode falar alguma coisa errada. Me chame a atenção. Se eu falar uma palavra errada, algum verbo, uma colocação pronominal, me chame a atenção, por favor, que eu quero aprender. Se eu estou cometendo erro, eu quero aprender. E se eu fizer alguma coisa errada, me chame a atenção. Por favor. Eu sempre pedi isso, sabe? Mas as pessoas, primeiro que as pessoas têm um certo temor, um certo receio de fazer isso, acho que estão errados. Nós somos irmãos, nós somos amigos. O fato de ser presidente da casa não significa que
a gente está acima ou abaixo de quem quer que seja. Somos todos iguais. Somos todos no mesmo nível. Todos nós temos amizade entre nós e gostamos uns dos outros. Eu tenho mais amizade com vocês que com a minha família em São Paulo. Convivo muito mais com vocês. Esse é o objetivo, né? Agora, essas pessoas que fazem isso aqui que o Fernando está falando, não fazem isso. Pessoas que você conhece, sabe que ela está mentindo para você, você sabe que você sabe a verdade. Você deve aceitar isso? Depende do seu grau de interesse na pessoa, depende do assunto. Se o assunto for de interesse geral, da maioria, a gente deve desmascarar a pessoa. É sempre o interesse da maioria que prevalece, não o interesse individual. Se você tiver interesse para... Depende do interesse que você tem na pessoa, da amizade que você tem por ela e do assunto, que envolve o assunto. O assunto envolve interesse geral, interesse de uma maioria de pessoas. Se envolve, então desmascara a pessoa, porque o interesse individual não prevalece sobre o interesse coletivo. Essa é a realidade. O estatuto da nossa casa prevê o afastamento de uma pessoa que atrapalha o andamento da casa. Eu já afastei uma vez um. Está perturbando o andamento da casa, meu amigo. O interesse aqui é da maioria, acabou. Não, mas você está sendo... Como é que é? Você está sendo descaridoso. Descaridoso? Eu não agiria corretamente se eu mantivesse a pessoa atrapalhando tudo. Isso quer ser descaridoso, na minha opinião. Não o contrário. Né? Então, tem muito disso. Não é fácil lidar com o ser humano, viu? Não é brincadeira, não. Então, por baixo do que o senhor falou, a escola que eu trabalho, ela dá certo por quê? Porque nós fazemos tudo isso. É um grupo, né? Então, não pode ter quebra, não existe divisão. A gente fala para todos, o seu sucesso e o meu sucesso, o seu fracasso e o meu fracasso. A gente usa assim. Então, quando alguém faz isso, e é exatamente como o senhor falou, se for uma pessoa, né, que tem uma moral, uma índole, um caráter, ele vem e pede ajuda para a gente. Olha, fiz isso, não está legal, não. Agora, tem uns que escapam, e aí eles começam a fazer aquele chacrinha com um com o outro. Quando vê, o que nós fazemos? Nós chamamos, primeiramente, né, toda a equipe gestora, conversamos e advertimos também. Tem uma orientação. Porque o grupo tem que caminhar junto. Uma pessoa que faz sempre acaba com o dia, acaba com a escola, acaba mesmo. Acaba com tudo. Não dá. Destrói o grupo. É o chamado batata podre. Sim, mas... Batata podre estraga o saco inteiro. Você perde um saco de batata por conta de uma podre. Se você não exclui aquela uma, você perde o saco todo. E olha, os espíritos dão esse tipo de orientação, viu? O interesse da maioria prevalece. Eles dão esse tipo de orientação. Tem que ser isso mesmo, sabe? Não é falta de caridade, não. É o contrário. Vamos acabar com essa questão aqui para a gente poder encerrar o nosso encontro de hoje. O verdadeiro espiritismo tem por divisa benevolência e caridade. Dele se exclui toda rivalidade que não seja a do bem que se pode fazer. Todos os grupos que inscrevem essa divisa em sua bandeira poderão dar-se a mão como bons vizinhos, que não são menos amigos por não morarem na mesma casa. Os que pretendessem ter por guia os melhores espíritos deveriam prová-lo, mostrando melhores sentimentos. Que haja luta, pois, entre eles, mas a luta da grandeza de alma, de abnegação, de bondade e humildade. Aquele que atirasse uma pedra no outro provaria estar influenciado por espíritos maus. A natureza dos sentimentos que dois homens manifestem um pelo outro é a pedra de toque pela qual podemos conhecer a natureza dos espíritos que os assistem. Vamos marcar aqui a dissertação de número 23, com a data de hoje. Hoje é dia 4/4/19, para nós retomarmos na próxima quinta-feira.
É muito importante essas orientações dos espíritos, viu? Elas abrem os olhos da gente para aquilo que é necessário. E outra coisa, estudar a doutrina espírita, ter o conhecimento da doutrina, habilita as pessoas a cuidarem da casa. Como agir com uma casa espírita, né? Habilita. Eu sempre achei muito estranho você chegar numa casa espírita, por exemplo, e ver como acontece, na maioria das casas, as eleições para a diretoria. Impressionante. Como os caras sempre acharam ou acham que cuidar da diretoria de uma casa espírita é pepino, tá? Pegava no meio do pessoal que estava lá na reunião, pegava lá 4, 5 pessoas e colocava na diretoria. O cara não tem conhecimento, não sabe nada de doutrina espírita, não sabe como conduzir uma casa espírita. Quer dizer, uma balbúrdia que é a coisa mais incrível do mundo. A maioria das casas espíritas, a maioria, é assim que as diretorias são eleitas. Dessa forma, da forma mais atabalhoada, mais indisciplinada possível. Você não pode, se a pessoa tiver conhecimento de doutrina e ama a casa espírita a ponto de fazer parte da diretoria ou assumir uma diretoria ou a presidência da casa, e ela tiver conhecimento, ótimo, sem problema nenhum, né? Mas pegar o cara lá, falando, você vai o presidente agora, como eu vi fazer, gente que não sabia falar. E não é por isso, sabe? Não é pela falta de instrução da pessoa, não, mas o cara não tinha condição. Não reunia, o cara mesmo falou, eu não tenho condição. Não, você vai ser o presidente. E acabou, fim de conversa. É impressionante. Eu não aceitaria, porque você não dá uma condição, você não... você vai ser isso ou não. Então, mas sabe o que acontece? As pessoas fazem isso. Essa casa que foi feita dessa forma, havia pelo menos no salão umas 40, 50 pessoas. O cara fica constrangido de dizer não. Entendeu? Vai se sentir envergonhado na frente de todo mundo, dizendo não tenho condição. Entendeu? O cara falou, eu não me acho em condição de ser presidente. Não, você tem que ser, porque não sei o quê. O cara floreia, né? Entendeu? O cara dá uma enfeitada no pavão para ludibriar o outro, cara. E não tem nada, porque não é fácil lidar com seres humanos. Não é fácil. E se você não tiver autoridade moral, se você não tiver conhecimento de doutrina, que faça com que você tenha ganhe o respeito das pessoas, pode esquecer. Pode esquecer. Aí, tchau. Aí... Muito bem. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Podemos fazer o nosso encerramento? Muito bem. Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, ele que é o nosso mestre, é o nosso modelo e o guia da humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutirmos as questões propostas pelo Livro dos Médiuns dessa noite. Queira o vosso amor, a vossa bondade, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e, desta forma, dignificar a vida. Ajuda-nos ainda, Senhor, a orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.